Hoje a giripoca vai piar. Não, já piou. Hoje o debate que aconteceu em São Paulo foi uma coisa muito. Como que eu posso explicar? Impressionante. A gente viu ali uma turma se juntando, esperando, tenso, o pior para a gente isolar aquele cara. E o cara se mostrou muito mais preparado do que todo mundo. É impressionante como a mídia está desesperada com a atuação do Pablo Marçal hoje. Cara, tem muita coisa para a gente falar nesse editorial. Compensa você ficar até o final. Vale a pena, porque nós vamos falar muita coisa importante. E tem muita treta. O Bolsonaro declarou guerra de uma vez por todas aqui ao Pablo Marçal. Eu quero saber a sua opinião nesse lado. Você acha que quem está certo na história, né? Espera até o final para você opinar. Marçal ou Bolsonaro? De que lado você estaria no meio dessa disputa aqui, tá? Deixa paixões de lado e começa a pensar no racional. Qual seria o seu posicionamento? Nós vamos discutir sobre isso aqui. Então, vou colocar o vídeo do Bolsonaro que o Malafaia postou. Outro ponto, deputado do PSOL sendo preso, detido, impedindo a atuação de instituições. Meu irmão, a polícia militar ia entrar com ordem, né, numa ocupação de um bando de estudante arruaceiro. O deputado não quis deixar, não, queria atentar contra as instituições. Foi levado. Será que vai fazer, assim, a mesma regra? Será que será feita a mesma regra que foi feita para outras pessoas? O princípio da igualdade vai funcionar? Sei não, viu? Vamos falar sobre isso? Então, pessoal, não esquece de curtir, compartilhar. Se não for inscrito, se inscreve. E detalhe, o livro está disponível na descrição e no primeiro comentário. Vamos tentar fazer já a primeira live agora, 8 horas, domingo, para a gente poder bater um papo sobre persuasão política. Fechou? Vamos entender o que está rolando? Gente, todo mundo espera, sabe? Ninguém sabia o que esperar do debate de hoje. Todo mundo foi. Chegou um momento que tinha quase 700 mil pessoas só para ver o Pablo Marçal criar um auê. Ele foi um gentleman. A esquerda está desesperada. Ele apresentou propostas. Minha visão, as melhores propostas. Datena, Nunes começaram a entrar em ferpas. O Boulos, o Nunes, entrar em ferpas. A Pablo Marçal, a Tabata Amaral, mostrou sua pior versão. Teve muita coisa acontecendo. Eu achei impressionante. Bora entender o que aconteceu. Olha só. Os candidatos, sabe, juntaram uma turminha ali e falaram, não, vamos isolar o Marçal. E adivinha quem estava no meio? A Marina Helena. Então eu retiro muito do que eu disse sobre a Marina Helena, de ser a pessoa mais preparada. Decepcionou pra caramba a Marina Helena. Do último debate pra cá, mesmo que ela tivesse à frente, eu não sei, né? Eu votaria nela contra o Nunes, contra o Boulos, contra os demais. Mas não me agradou, não, a postura dela. E ela tomou um tranco do Pablo Marçal, porque ela resolveu fazer uma graça ali, o Pablo Marçal deu o troco. Falou, o que vocês acham do fundo eleitoral? Porque eu não tenho nem um centavo de fundo eleitoral. Esse recebeu 100 milhões, esse recebeu 100 milhões, o outro tantos milhões. Marina Helena, o que você acha do fundo eleitoral? E ela, não, eu sou contra. Então por que você pegou? O Novo pegou. E olha que eu sempre defendo o Novo aqui. O Novo, o defensor do menos Estado, tá pegando fundo eleitoral? Pois é, que vergonha, né? O que aconteceu? Os candidatos fizeram um complô, todos, inclusive a Marina Helena, falou, vamos isolar o Marçal. Não vamos deixar ele aparecer. Candidatos isolam o Marçal, que só apareceu aos 23 minutos em debate do SBT. Na minha visão, para brilhar, tá? Foi o assunto mais comentado mais uma vez, e dessa vez não foi por causa da cadeirada. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo que participaram do debate de hoje, do SBT, isolaram o Pablo Marçal e focaram em propostas. Ou seja, isolaram porque estavam com medo. Enquanto o Nunes e o Boulos polarizaram, entraram em treta, programas para segurança e para mulheres tiveram destaque na discussão. E o melhor programa e a melhor proposta? Pablo Marçal. Sem aquela demagogia mentirosa
da Tabata Amaral, que é uma vergonha a proposta que ela... Ai, tem que trabalhar a conscientização chata. Não, o Marçal falou, ó, já tem um projeto nos Estados Unidos, esse projeto cadastra todas as pessoas que agridem mulheres, graças ao presidente da República, o Lula, nós estamos na pior situação, maior índice de feminicídio, maior índice de agressão contra as mulheres, e lá nos Estados Unidos, essa plataforma que cadastra homens agressores, se eles chegam próximos de locais de vulnerabilidade, tipo escolas, pedófilos, por exemplo, a polícia já sabe, porque eles são obrigados a utilizar um rastreador. Eles têm que utilizar. Se essas pessoas forem pegas sem isso, elas vão presas. Então, assim, as melhores propostas foram do Pablo Marçal. Não tenho dúvidas. Um ponto que chamou a atenção, e foi publicado, todos os jornais estão desesperados, porque esperavam o antigo Pablo Marçal falou uma coisa. Falou, olha, eu precisava expor que nós todos somos palhaços desse circo. A campanha começa hoje. Vocês viram a minha pior versão, porque para vocês escolherem esses, eu demonstrei quem era cada um. Tem um agressor, tem um violento. Cara, escuta só o que o Pablo Marçal falou. Eu não vou poder colocar aqui para vocês, né? Mas escutem, tá? O que o Pablo Marçal falou, né? Você não vai ver a imagem, mas vai ouvir, né, o comentário dele. Quero dar os parabéns aqui para a Tabata, que ela começou a baixar o nível do debate. E aproveitar nessa oportunidade, eu quero pedir perdão para todo eleitor paulistano, que a minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Pois é, e ele explicou ali o porquê que ele fez aquela estratégia, falou, precisava ser visto. Agora eu vou apresentar propostas. Foi o cara mais sereno, o cara mais calmo, e a imprensa está literalmente desesperada com isso. Por quê? Porque ele está apresentando as melhores propostas. A minha visão é que ele foi o melhor, sim, do debate. Um ponto que me chamou a atenção foi até de um podcast, onde ele chamou, né, o Marco Sintra, que trabalhava diretamente com o Guedes, para ser o gestor da capital. Isso é proposta, e o Marco Sintra passou num processo seletivo para poder estar com o Marçal e já falou, não, eu tenho interesse. Tá precisando de um trampo? Amigo, na minha empresa e nenhuma empresa do meu grupo parente trabalha, cara. Você acha que eu vou fazer o quê na prefeitura? Nem parente eu aceito trabalhar em empresa minha, irmão. E você pode usar o seu recurso? Você pode O time, eu já vou lançar o primeiro cara que tá passando no processo seletivo, Marco Sintra, para cuidar da Secretaria da Fazenda. Cara monstruoso, que já trabalhou em Receita Federal, cara monstro. Era o vice Paulo Guedes, né? Ele estava na Receita Federal, né? O que acontece? Eu vou montar um time, eu estou selecionando esse time. E vou colocar caras que são competentes, experientes e relevantes na sociedade paulistana. Não tem como dar errado. Caras que gostam de gente, por exemplo, o cara que vai cuidar de gestão, que eu vou soltar um nome a cada 2 dias a partir de agora, porque eu estou em processo seletivo desses caras. Esses caras serão selecionados por nível de competência. Então, você pode ficar animadíssimo com a minha prefeitura, porque eu não estou devendo nada para ninguém, só vou colocar a cara brabo. Você vai ver uma mulher ali, a mulher é braba. Você vai ver um cara, o cara é brabo. Não tem nem vai ter nenhum grupo aí que dá conta de fazer isso. Por quê? Porque os caras, eles têm que pôr os companheiros. E aí o fogo pega. Companheiro, a maioria é tudo ruim, velho. O cara que está na trincheira com você na política, geralmente é um cara que não serve para ser secretário. E os caras põem o ginecologista da esposa na Secretaria da Saúde. Você tem que pôr o cara que tem pensamento de futuro, o cara que é monstro em gestão, o cara que ama a gente, o cara que quer revolucionar o negócio. Você vai pirar. O primeiro nome já está entregue aqui. Marco Sintra. O que o Marçal vai fazer até agora? Ele não deu nenhum nome para que a esquerda não pudesse ter tempo de atacar. Agora, faltando poucos dias da eleição, 3 de outubro agora, né? Ele vai começar a soltar os nomes. Esses serão nomes de peso. O Marco Sintra, sem sombra de dúvidas, é um nome de peso, né? E olha que talvez até Paulo Guedes pode aparecer nessa história. Quem ficou pirado, já tá pirado, eu vou te falar que eu tô tomando ranço desse sujeito, é esse Malafaia. Me desculpa. Malafaia provocou o Marçal. Tá calminho,
porque caiu na pesquisa. Caiu mesmo, com tantos ataques baixos desse sujeito, pastor aí, né? Que em vez de pregar, sabe, a pacificação, cara, o projeto deles é de poder, você não entendeu do Malafaia? Cara, é insano, né? É insano o que eles estão fazendo. É desesperador. Eu sei, tem muita gente que vai ficar bravo comigo. Malafaia postou aí, meu vídeo desafiando o Pablo Marçal será postado às 17. Porque antes, um vídeo que será uma verdadeira bomba. Agora, é a opinião de vocês. Um vídeo do Bolsonaro. Vocês vão me falar o que vocês acham sobre esse vídeo do Bolsonaro. A opinião é de vocês, não vou me manifestar sobre o vídeo, mas eu quero que vocês assistam. Olá, amigo de São Paulo, capital. Tenho rodado por todo o Brasil ajudando na campanha de pessoas que identificam conosco. Se identificam com o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade. De Imperatriz, partirei para Santa Catarina. Mas, nos últimos dias, assistimos um episódio lamentável. Por ocasião de um debate, aí em São Paulo, 2 candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado, não resistindo, foi para cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condeno a cadeirada e condeno a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado neste episódio é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e a facada que eu levei em setembro de 2018 lá em Juiz de Fora. Há uma diferença muito grande entre a cadeirada, que ele sabia quem estava provocando, ele viu à tua frente um possível agressor, foi o que aconteceu, lamentamos, daquela de Juiz de Fora. Eu não conhecia o Adélio Bispo, nunca tinha ouvido falar dele. Ele se aproximou de mim e deu uma facada que seria mortal, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. A faca feriu vários órgãos, perfurou o intestino e perfurou inclusive a mesentéria. E depois eu fui socorrido. Em poucos minutos, fui levado pelos agentes da Polícia Federal para o hospital, ou melhor, para a Santa Casa de Juiz de Fora. Graças a Deus, sobrevivi. Mas foram momentos, dias, meses de muito sofrimento. Marcas que eu guardo até hoje. Tinha um abdômen de atleta, apesar da minha idade, e eu tenho uma placa hoje aqui, e tenho problemas recorrentes disso. Agora, usar um episódio desse da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o Trump, para conseguir o poder, é lamentável. Nós podemos hoje em dia votar e errar. Agora, quando você já vota sabendo que vai errar, há uma diferença muito grande. São Paulo, capital, a cidade mais importante do Brasil, cidade cuja renda é maior que qualquer outro estado da federação. É uma tremenda responsabilidade quem você vai botar nessa cadeira para governar a cidade. Eu apelo a vocês, votem não com o coração ou com emoção, mas com a razão. Pode, repito, você até errar o seu voto, mas quem já vota errado, já errou. Assim sendo, eu só posso dizer uma coisa a vocês: não entre na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme, de fazer recortes, de buscar espaço para chegar ao poder. E chegando ao poder, o que ele vai dar a vocês? Acabou aquele momento da eleição. Entra a razão. Quem está mais preparado, melhor preparado para governar São Paulo? O meu testemunho, o vice do Ricardo Nunes, foi indicado por mim, Coronel Melo Araújo, que esteve à frente da Rota, a respeitadíssima Rota de São Paulo. E depois ele foi por 2 anos comandar o CEAGESP em São Paulo. Ele botou moral, ordem no CEAGESP. Passou a ser um local de orgulho, de referência em São Paulo. E por lá passam ainda 50 mil pessoas por dia. Pretendo tudo isso esmiuçar e falar na última semana antes das eleições, onde pretendo reativar as nossas lives às 20 horas para conversar com vocês, falar de política e ficarmos uma semana debatendo política nacional. Lamento o episódio de São Paulo dos dois lados. E eu fico, deixo claro, não vou deixar ninguém com dúvida. Se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes, por ele e pelo vice Melo Araújo.
Até porque os demais, eu tenho alguns senões ainda. E eu espero que as pessoas que têm alguns senões ainda, né, no futuro, mudem o seu comportamento. Busquem o poder, sim, mas para servir e não para se servir dele. A todos de São Paulo, meu muito obrigado. E mais uma vez, não dá para comparar um tiro no Trump, a facada em mim, com a cadeirada que ele levou em São Paulo. Deus abençoe o nosso estado de São Paulo, a nossa capital. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, eu não vou entrar em maiores detalhes, não. Como disse o Bolsonaro, não dá para comparar, né? Facada, cadeirada e tiro, porque nem todos, a visão deles, é ódio da esquerda contra alguém da direita. Mas assim, eu queria que vocês deixassem os comentários e eu vou colocar alguns comentários aqui na postagem do próprio Malafaia, né? Bolsonaro responde a Pablo Marçal. E o Pablo Marçal escreveu o seguinte: a liberdade não tem dono, é o povo contra o sistema. A Anne Pimentel escreveu decepcionada com você, Bolsonaro. Continue assim, que o seu fim será igual ao do Sérgio Moro. Essa publicação é do Malafaia, tá? Então, você pode entrar lá e ver os comentários. Isso é a opinião do povo, não é a minha, tá? Então, alguém vai falar, você está sendo tendencioso. Não, só estou lendo os comentários. Não acho que Pablo quis se comparar com você ou com o Trump. Ele só enfatizou que todos que vão contra o sistema serão atacados de uma forma ou de outra. Em 2026, vou avaliar muito bem meu voto, querido Jair Bolsonaro. Quem é de direita faz o M. Vote em Pablo Marçal. Até aqui é o melhor candidato para governar São Paulo. Em Pastor Silas Malafaia, falo do Pablo, mas dá vontade de votar nele. 28, né? O Malafaia está com vontade. Vivemos para ver o Bolsonaro ser manipulado pelo Silas e pelo Centrão. O Bolsonaro simplesmente errou em apoiar o Nunes, porém os paulistanos estão entre a cruz e a espada para eleger prefeitos. Opções simplesmente são catastróficas. Não podemos esquecer, Nunes apoia aquilo que condenamos, que é o aborto, que dizem ser legal. Então assim, tá lá os comentários para você acompanhar, mas não parou por aí. Hoje o Bolsonaro também, né, teve na Auriverde, né? E durante a Auriverde ele falou o seguinte, e a Vista Pátria, que sempre foi um site que sempre apoiou o Bolsonaro, colocou o seguinte: Bolsonaro relativiza a agressão contra Marçal. Provocou, tá normal. Então acompanha aqui, ó, esse é um trechinho da Auriverde. Essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável sobre todos os aspectos. Mas o Marçal provocou o Datena o tempo todo, com questões realmente que mexeu com a honra do Datena. Por mais que não se goste do Datena, mexeu com a honra dele. E aquela reação dele, lógico, eu condeno, mas seria praticamente normal. Essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável sobre todos os aspectos. Mas o Marçal provocou o Datena o tempo todo, com questões realmente que mexeu com a honra do Datena. Por mais que não se goste do Datena, mexeu com a honra dele. E aquela reação dele, lógico, eu condeno, mas seria praticamente normal. Vamos lá, o Bolsonaro acabou de falar que o Marçal mexeu com a honra do Datena e aquela atuação dele seria totalmente normal. Você vai ver nenhum site, mas nenhum jornal de esquerda acusando o Bolsonaro agora. Agora, se fosse o Bolsonaro falando, não, o Nicolas Ferreira deu uma cadeirada na Erika Houston, todo mundo ia destruir o Bolsonaro. Será por quê? Será por que nenhum jornal está atacando o Bolsonaro agora? Porque ele defendeu o Datena contra o Marçal, mas se fosse o Marçal dando uma cadeirada no Datena, os jornais teriam destruído. O Marçal já estava preso. E o Bolsonaro falando, não, ele mereceu, é normal. Todo mundo ia estar destruindo o Bolsonaro. Quem está errado nessa história? É só o seu comentário que eu quero saber. Por fim, mas não menos importante, tem uma matéria aqui cabeluda também. O Glauber Braga, deputado, marido da Sâmia Bonfim, do PSOL, aquele que está quase sendo caçado porque agrediu um membro do MBL, chamou o Lira de ladrão, lembra disso? Pois é, acabou sendo preso, né? Detido, para falar melhor, né? Colocaram ele dentro do ônibus, né? O deputado Glauber Braga foi detido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Braga estava no ato de ocupando uma universidade federal, quando a PM veio e invadiu o local. O Glauber Braga entrou na frente e queria impedir o trabalho da polícia. Acabou sendo levado. Eu só peço, né, que tenha o princípio da isonomia. Todas as regras para quem atenta contra instituições, contra a polícia militar,
contra a atuação do Estado sejam iguais para todos. Se é que vocês me entendem, né? Então, foi detido, mas provavelmente vai sair. É o cara que prendeu os soldados é que vão ser expulsos, né? Provavelmente é assim. Afinal, é a Left, né? A Left pode tudo. E hoje eu percebo que a Left pode tudo mesmo. Hoje eu acredito mesmo, veemente, que hoje a esquerda manda em tudo nesse Brasil. Em tudo. Até em quem se diz de direita. É a esquerda que manda. É o que eu tô percebendo, né? Pronto. Falei. Pessoal, não esqueçam, tá? Eu tenho que divulgar nosso curso Persuasão Política, tá? Tá aí, é o livro. O livro, cara, é excepcional. Clica no link, vai lá e assiste o vídeo promocional. E nós vamos ter o evento aí, tá? Pra gente começar a mudar a visão das pessoas um pouquinho, né? E eu fico chateado. Hoje, né? Gostei muito da atuação do Pablo Marçal, mas o vídeo do Bolsonaro me chateou. E você? De que lado aqui você acha que tá mais certo? Foi certo da Atena dar cadeirada no Marçal? Tá certo. A esquerda partir para cima de alguém de direita, tá tudo legal? E se fosse o contrário? Se fosse o Marçal que tivesse dado a cadeirada no Marçal, a imprensa encararia da mesma forma? Bolsonaro encararia da mesma forma? Como que seria? Abraço, pessoal.